Eu vou ensinar pra vocês agora uma coisa que faz total diferença em um fundo, que vocês podem optar por fazer ou não. Primeiro, no fundo de textura. Eu já fiz o meu fundo, já coloquei texturas, e agora eu vou pro PixArt. Eu vou em texto e eu vou começar a escrever várias letras para mim pegar as minhas fontes de ornamentos, que são fontes de overlays, ornamentos, esses desenhinhos aí. O link dessas fontes decoradas e de alguns overlays que eu vou mostrar pra vocês já tá no Drive, e o link do Drive tá na estela. Eu fui procurando por alguns overlays que preenchessem espaço, que não fossem tão fininhos, que tivessem detalhes mais grossos e preenchessem melhor o fundo. Depois que eu escolhi o overlay que eu queria, eu fui em mesclar e deixei ele na opção de multiplicar. Depois eu coloquei sombra, de forma que não ficasse tão escura, tão desfocada. E aí, ele meio que ficou, o overlay ficou meio mesclado com o fundo, como se fizesse parte de uma textura. E já ficou um detalhe a mais para edit. Eu multipliquei esse overlay depois com as mesmas configurações e coloquei ele na parte de cima também. Vocês podem testar várias posições, vários tipos de overlays para mesclar com o fundo, ou podem optar por só colocar textura mesmo, vocês não precisam, eu só tô mostrando pra vocês, por caso vocês queiram preencher mais ele. Eu coloquei 2 overlays do lado também. Uma coisa que eu queria falar com vocês sobre é o efeito Magic. Na aula passada eu falei pra vocês que era pra vocês utilizarem ele, porque ele deixava as texturas mais destacadas e mais bonitas. Isso é realmente verdade, ele ajuda sim muito, ajuda a suavizar, só que vocês não precisam usar ele sempre, vocês não precisam usar ele em toda montagem, em todo fundo. Nesse fundo, por exemplo, que eu fiz, eu não precisava ter usado ele, porque as texturas já estavam bem marcadinhas, e talvez o efeito Magic só estragasse. Mas eu usei um pouquinho dele só pra suavizar e tirar um pouquinho do granulado que algumas texturas deixaram. Só que não precisava, então vocês não precisam utilizar o efeito Magic. A não ser que vocês achem que ficam melhor. Depois que eu coloquei os overlays mesclados com o fundo, eu poderia salvar ele assim, ou eu poderia ir no Libs e decorar com alguns pincéis. Por exemplo, com esse pincel de bolinha eu fiz um contorno por volta dos overlays. Em um back ficaria muito lindo, porque eu estaria usando mais uma ferramenta para decorar o fundo. Mas talvez numa montagem que no fundo não precisasse de tanto foco assim, não ficasse legal. Então, o fundo que vocês fazem depende muito do estilo dele. Um back, vocês podem exagerar no fundo, vocês podem trabalhar bastante nele. Agora, uma montagem, por exemplo, info, que precisa ter mais foco às informações. Então, vocês têm que deixar o fundo mais suave, de forma que o foco seja as informações. O Libs tem vários pincéis, então vocês podem tentar utilizar cada um deles pra ver se fica legal. E no fim ficou assim. Claro que com o efeito ia ficar muito melhor. Agora sobre fundo decorado. Fundo decorado, eu também disponibilizei o link dos overlays pra vocês lá no Drive. E o link tá na estela. Esses overlays de flores, de plantas,
Muita gente usa para complementar o fundo decorado e eu particularmente acho que fica lindo. Mais detalhes, o fundo decorado fica maravilhoso. E é o que eu disse, depende do estilo de montagem que vocês forem fazer. Uma montagem que o fundo precisa ter mais foco, uma montagem que os detalhes e os elementos do fundo precisam ter mais foco. E como eu disse, o fundo decorado é um fundo mais livre que vocês podem fazer os detalhes manualmente e que vocês podem trabalhar mais com as cores, vocês podem fazer com que esses overlays façam parte do fundo. J'aimerais boire un verre de boisson, de champagne. C'est pour la petite qui boit du champagne. C'est pour la Então, basicamente, é isso. Eu só queria que vocês entendessem que um fundo pode ser simples, ele pode ser exagerado, ele pode ser decorado, ele pode ser feito com texturas, pode ser usado com Magic. O fundo é algo que vocês podem trabalhar de acordo com a montagem que vocês vão fazer, de acordo com a criatividade de vocês. E o fundo é a base da montagem de vocês. Então façam ele pensando em como vai ficar todo o resto da edit. E arrasem sempre!